110 dias de gravidez. Seu marido de repente exigiu que dividissem todas as despesas exatamente 50 sobre 50. Tudo, desde consultas pré-natais até a conta do hospital para o parto, sairia do bolso dela. Ela não fez cena. 4 dias depois, quando ele viu a barriga dela completamente plana, congelou em choque absoluto. Onde está o bebê? Assine isso. Rodrigo empurrou uma folha impressa sobre a mesa em direção a Letícia. Sua voz era casual, como se estivessem discutindo o que pedir para o jantar. De agora em diante, as despesas da casa, incluindo seu pré-natal e as contas do hospital para o parto, serão divididas rigorosamente 50 sobre 50. Letícia olhou para baixo, a mão descansando sobre a barriga ligeiramente inchada. Com pouco mais de 3 meses de gravidez, ela mal começava a sentir os primeiros movimentos suaves, as pontas dos dedos geladas. A luz amarela quente do lustre da sala de jantar iluminava as grossas letras pretas no topo da página. Acordo pós-nupcial de independência financeira. Era ofuscante. Ela olhou para o marido de 3 anos. Rodrigo vestia uma camisa social que ela havia comprado para ele no mês anterior. O punho tinha um botão que ela mesma havia costurado de volta. Sua expressão estava completamente vazia, como se estivesse afirmando uma verdade universal. Por quê? Letícia ouviu a própria voz perguntar. Soava surpreendentemente calma. Rodrigo empurrou os óculos de aro fino para cima no nariz. Eu pesquisei. Gravidez é um processo biológico pessoal. Ter essa criança é decisão sua. Eu forneci metade da genética. Então pagarei metade das necessidades básicas da criança quando ela nascer. Mas os copagamentos médicos, seus suplementos alimentares e os salários perdidos pela licença maternidade devem ser sua responsabilidade. Essa é a forma moderna e equitativa de gerenciar as finanças no casamento. Letícia soltou uma risada suave, pegou o acordo e leu com atenção. As cláusulas eram incrivelmente detalhadas. Consulta pré-natal dividida 50 sobre 50. Sala de parto hospitalar dividida 50 sobre 50. Doula pós-parto ou babá noturna dividida 50 sobre 50. Fraldas e fórmula dividida 50 sobre 50. Havia até uma cláusula que declarava explicitamente que qualquer perda de renda sofrida pela parte B, Letícia, devido à gravidez, seria arcada unicamente por ela. Estou com 110 dias de gravidez, disse ela, dobrando lentamente o papel. Então o que você está dizendo é que, nos últimos 110 dias, enquanto eu vomitava todas as refeições, passava noites acordada com cãibras nas pernas e tirava sangue 7 vezes, você não me compensou por nada disso. Sua voz permaneceu suave. E agora você está me dizendo que, pelo resto desse processo doloroso, tenho que pagar metade da conta. Rodrigo franziu a testa. Letícia, não fique emocional. Isso é sobre racionalidade e igualdade. Tudo bem. Letícia pegou uma caneta da bolsa. Na linha de assinatura, escreveu seu nome com fluidez. Sua caligrafia era caprichada. Sem um único tremor, deslizou o acordo de volta para ele. Assinei, disse ela. A partir de hoje, exatamente como você quer. 50 sobre 50. Rodrigo pareceu surpreso com a facilidade com que ela concordou. Congelou por um segundo antes de seu rosto voltar ao normal. Bom que você entendeu. Aliás, minha mãe vem este fim de semana. Certifique-se de preparar o assado de carne preferido dela. Guarde o recibo do supermercado e me peça no Pix a metade. Letícia não disse uma palavra. Levantou-se, pegou o cardigã de tricô da cadeira, vestiu-o lentamente. Depois pegou o celular, abriu a calculadora e tocou na tela algumas vezes. Estamos casados há 3 anos. Comprei para você 11 camisas sociais, 6 gravatas de seda e 3 ternos sob medida. O total dá R$ 44.000. Você comprou para mim um colar e 2 bolsas totalizando R$ 18.500. A diferença é R$ 25.500. De acordo com seu princípio 50 sobre 50, você me deve R$ 12.750. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Vai ser mesquinha agora? Não foi você quem concordou em dividir? Letícia fechou o app da calculadora com um sorriso suave. Vou imprimir um registro detalhado de nossos presentes e despesas conjugais. Entrego a você hoje à noite. Aliás, os ingredientes para o assado devem custar uns R$
300. Pix para mim, R. 150. Vou subir para descansar. A consulta no médico me deixou exausta hoje. Ela se virou e saiu da sala de jantar. Seus passos estavam um pouco instáveis. Ao chegar no patamar da escada, parou e olhou para trás. Rodrigo estava olhando fixamente para o acordo assinado, como se não conseguisse processar o que havia acontecido. Letícia tocou a barriga. O bebê deu um pequeno movimento, como se respondesse a ela. Não tenha medo, meu amor, sussurrou tão baixo que só ela ouviu. Mamãe está aqui. Subiu as escadas e fechou a porta do quarto. Letícia e Rodrigo foram namorados na faculdade. Ela era a estrela do curso de design. Ele era o melhor aluno do departamento de finanças. O romance deles na faculdade tinha sido idílico. Estudavam juntos na biblioteca, davam as mãos sob as folhas de outono. Ela fazia anotações para ele. Ele levava café para ela durante as sessões noturnas no estúdio. No ano em que se formaram, Rodrigo ficou no meio do pátio da universidade cercado de alunos, ajoelhou-se e pediu: Letícia, case comigo. Juro que vou te tratar bem pelo resto da vida. Chorando, Letícia aceitou, e em meio aos aplausos da multidão, deixou que ele colocasse um modesto anel de diamante em seu dedo. Naquela época, ela acreditava ter encontrado o homem em quem podia confiar sua vida. O primeiro ano de casamento foi realmente doce. Rodrigo conseguiu emprego em um grande banco de investimentos na Avenida Paulista e Letícia trabalhava em um estúdio de design boutique em São Paulo. Alugaram um pequeno apartamento na Vila Madalena. Cozinhavam juntos todas as noites, assistiam filmes nos fins de semana e planejavam economizar para uma casa nos subúrbios, ter 2 filhos e adotar um Golden Retriever. Quando a mudança começou? Talvez depois que Rodrigo foi promovido a vice-presidente. Talvez depois que sua mãe, Dona Mendes, mudou-se de Minas para morar com eles. Ou talvez ainda mais cedo, quando ele começou a reclamar que os produtos de skincare de Letícia eram caros demais. Ou quando chamou as aulas de especialização em design dela de desperdício de dinheiro. Ou quando resmungava porque ela mandava dinheiro para o pai doente, murmurando: sua família sempre tem tanto drama. Mas Letícia sempre se dizia que casamento exigia concessões. O trabalho dele era muito estressante. Ela precisava ser compreensiva, até engravidar. No dia em que descobriu, preparou um jantar enorme e esperou ele chegar em casa. Ele só entrou pela porta às 22, cheirando a uísque caro. Grávida? Ah, bom, vamos ter um filho, disse ele, jogando o paletó no sofá. Mas deixe eu deixar uma coisa clara desde o início. O trabalho está louco agora. Não tenho tempo para ficar em salas de espera de ultrassom. Você consegue cuidar disso sozinha, né? O sorriso de Letícia congelou. Ah, e minha mãe disse que você não pode ficar delicada só porque está grávida. Ela trabalhou um turno de 12 horas na fábrica no dia anterior ao parto comigo. Não fique só deitada na cama. A casa ainda precisa ser limpa. Naquela noite, Letícia ficou acordada na cama, olhando para o teto até o amanhecer. O primeiro trimestre de enjoos matinais foi brutal. Ela vomitava o tempo todo. Rodrigo, reclamando do cheiro no banheiro principal, mudou-se para o quarto de hóspedes. Sua mãe tinha supostamente se mudado para cuidar dela, mas na verdade só ficava olhando para a barriga de Letícia todos os dias, dando sermões sobre como tinha que ser um neto menino e confiscando todos os cremes e maquiagens dela, alegando que os químicos prejudicariam o feto. Letícia suportou. Ficava pensando que, quando o bebê nascesse, as coisas melhorariam, que quando Rodrigo visse o filho, seu coração amoleceria e ele voltaria a ser o rapaz gentil com quem ela havia se casado. Mas agora, esse acordo financeiro 50/50 era como um balde de água gelada que a acordou completamente. No dia seguinte à assinatura do acordo, Letícia foi trabalhar como de costume. Estava na Lumina Design há 5 anos, subindo de assistente júnior a designer principal. Depois de engravidar, sua chefe Diana havia gentilmente reduzido sua carga, deixando-a focar apenas em esboços em vez de ir a fábricas ou lidar com clientes exigentes. Letícia, você está péssima, disse sua assistente Chloe ao entregar um copo de água morna. Os enjoos pioraram? Estou bem. Letícia pegou a água e forçou um sorriso. Chloe, me faça um favor. Embale todos os itens pessoais do meu escritório e leve escondido para meu carro. Não deixe ninguém ver. Chloe piscou. Letícia, você está...
Vou tirar uma licença. Letícia puxou uma pasta grossa da gaveta. Entregue isso para Diana. Diga que são meus esboços. Dá para cobrir os projetos dos próximos 3 meses. Mas sua licença maternidade ainda não é por vários meses. Apenas faça o que eu digo. E se alguém perguntar, diga que eu pedi demissão e você não faz ideia de onde estou. Entendido? Embora confusa, Chloe assentiu vigorosamente. Letícia ligou o computador e acessou suas contas bancárias. Ao longo de 5 anos trabalhando, havia economizado uma quantia considerável. Tinha também uma conta separada com dinheiro que os pais haviam dado antes do casamento. Rodrigo não fazia ideia de quanto ela realmente tinha porque nunca se importara em perguntar. Calculou os totais. Era mais que suficiente para se sustentar por muito tempo. Depois abriu o e-mail e redigiu uma mensagem para o departamento jurídico de um dos melhores escritórios de direito de família da cidade. O assunto era consulta jurídica sobre divórcio e divisão de bens. Clicou em enviar. Depois de tudo isso, Letícia recostou-se na cadeira ergonômica e acariciou gentilmente a barriga. Sob o suéter largo, a barriguinha mal aparecia. Vamos sair daqui, bebê, sussurrou. Vamos para um lugar sem frieza, sem cálculos, para um lugar onde só existe amor. O celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Jantar do departamento hoje à noite. Não volto para casa. Certifique-se de imprimir uma cópia do acordo de ontem. Minha mãe quer ler. Letícia olhou para a tela por alguns segundos. Respondeu com uma única palavra. Ok. Não imprimiu o acordo. Em vez disso, pegou um táxi até um renomado escritório de advocacia. Tem certeza de que quer fazer isso, Serão Mendes? Drá. Helena, uma advogada de olhos afiados em terninho sob medida, ajustou os óculos. Baseado no acordo que você forneceu, a exigência do seu marido por divisão 50/50 durante a gravidez pode claramente ser arguida como abuso financeiro e motivo de ruptura irreparável do casamento. Mas divórcios contestados levam tempo, especialmente estando grávida. Entendo, disse Letícia, sentada com postura perfeitamente serena. Não estou querendo entrar com o processo agora. Preciso de uma estratégia completa. Como reunir provas? Como afirmar meus direitos? E, o mais importante, como garantir que eu consiga 100% da guarda da criança? Você tem condições financeiras para criar a criança sozinha? Sim. Letícia puxou os extratos bancários da bolsa. Tenho carreira estável e economias substanciais. Tenho imóveis em meu nome de antes do casamento e meus pais me apoiam totalmente. E seu marido? Letícia fez uma pausa. Ele trabalha em banco de investimentos. No papel parece glamouroso, mas na realidade está profundamente comprometido. Já reuni material provando que ele violou regulações da CVM e políticas da empresa em várias contas. Ele não é apto nem financeiramente nem moralmente para ser guardião. Drá. Helena olhou para ela com surpresa genuína. Você estava se preparando para isso. Letícia sorriu levemente. Ela não era uma garota ingênua. Começara a prestar atenção desde a primeira vez que Rodrigo fez um comentário cruel sobre o pai doente dela. Tinha tirado fotos discretas dos extratos bancários dele quando ele secretamente transferia fundos conjugais para a conta da mãe. Gravara quando ele chegava bêbado em casa, se gabando de cozinhar os números em uma grande fusão corporativa. Costumava pensar que nunca precisaria usar essas coisas, mas agora agradecia a sua eu do passado por manter a guarda alta. Além disso, Letícia puxou outro arquivo da bolsa. Aqui está um registro dos abusos verbais e emocionais de Rodrigo e da mãe dele desde que engravidei. Inclui instâncias em que tentaram me forçar a levantar objetos pesados, restrições alimentares que tentaram impor e essa última coerção financeira. Preciso de tudo isso para garantir a guarda e buscar danos emocionais. Drá. Helena folheou as páginas com expressão cada vez mais séria. Isso é muito completo, Letícia, mas devo avisar. Batalhas de divórcio são exaustivas. Você está grávida. Seu corpo e mente podem não aguentar o estresse. Eu aguento. Letícia colocou as mãos firmemente sobre a barriga. Seus olhos eram duros como aço. Pelo meu filho, aguento qualquer coisa. Quando saiu do escritório de advocacia, o sol já havia se posto. Letícia ficou na calçada movimentada de São Paulo e ligou para a mãe. Mãe, vou dirigir até a casa de vocês para ficar um tempo com você e papai. Sim, só eu. Não pergunte o motivo ainda. Explico quando chegar. Pode preparar o quarto de hóspedes.
aquele virado para o sol. Desligou e olhou para o skyline de neon da cidade. O trânsito era um rio de faróis. Ela e Rodrigo haviam prometido um para sempre nessa cidade. Agora ela ia enterrar essa promessa com as próprias mãos. O celular tocou novamente. Desta vez era a sogra. Letícia, Rodrigo me contou que vocês estão fazendo aquela coisa de 50 sobre 50 agora. Então você vai pagar as compras de hoje sozinha, né? Comprei um frango orgânico bom hoje por R$ 100. Você me deve R$ 50 e amanhã vou ao spa. Então deixe seu cartão na bancada da cozinha. Vou agendar uma massagem pré-natal para você enquanto estiver lá. Vamos dividir. Letícia escutou em silêncio. O cartão está na minha mesinha de cabeceira, disse com voz neutra. O PIN é a data de nascimento de Rodrigo. Use o que quiser. Quanto às compras, estou te mandando o dinheiro agora no Pix. Assim é melhor, disse Dona Mendes com arrogância e desligou. Letícia abriu o Pix, digitou R$ 50 e na descrição escreveu pagamento final. Guardou o celular e desceu para a estação de metrô. O vagão estava meio vazio. Encontrou um assento. No vidro escuro da janela à frente, viu seu próprio reflexo. O rosto estava um pouco pálido, mas os olhos brilhavam de forma notável. Colocou a mão no casaco. O bebê se mexeu novamente. Um ondular gentil. Só mais alguns dias, disse silenciosamente ao bebê. Então mamãe vai te tirar daqui. O trem roncava pelo túnel. A partir daquele dia, a Letícia obediente e sofredora estava morta. Rodrigo só percebeu que Letícia havia desaparecido 3 dias depois da assinatura do contrato. No início, não se importou. Desde que engravidara, o humor dela estava errático. Às vezes saía para longas caminhadas sozinha e voltava tarde. Mas dessa vez era diferente. Ela não havia feito o café da manhã. Não passara a camisa dele. Não mandara uma única mensagem. Mãe, onde está Letícia? Perguntou Rodrigo, ajustando a gravata ao entrar na sala. Dona Mendes assistia a um programa matinal sem se dar ao trabalho de olhar. Como é que eu vou saber? Sua esposa agora age como rainha. Estamos dividindo despesas, não estamos? Então ela espera que eu sirva a ela. Deixei um cereal velho no balcão. Faça seu próprio café. Rodrigo franziu a testa. Foi até a cozinha. Na ilha havia uma caixa de cereal pela metade e um leite que cheirava levemente azedo. Quando Letícia estava lá, o café da manhã eram ovos frescos, torrada de abacate e café coado na hora. Diferente todo dia. Perdeu o apetite, pegou o celular e ligou para ela. O número que você discou está desligado. Tentou novamente. Mesmo resultado. Que diabos ela está fazendo? Murmurou, mandando uma mensagem. Onde você está? O VP Williams vai dar um jantar hoje em um restaurante de carnes. Você precisa se vestir bem, não com aquelas roupas de gestante vergonhosas da última vez. A mensagem foi entregue, mas não obteve resposta. Uma centelha de inquietação cruzou a mente de Rodrigo, mas o estresse do trabalho logo a eclipsou. Tinha uma apresentação importante naquele dia. Não podia se atrasar. Enquanto isso, Letícia estava sentada na casa dos pais no interior de São Paulo, a cerca de 80 quilômetros de distância. Sua mãe, Susan, a abraçava chorando inconsolavelmente. Sua menina boba. Por que não nos contou que estava sofrendo tanto? Não queria preocupar vocês. Letícia acariciou as costas da mãe. Está tudo bem, mãe. Estou em casa agora. Seu pai, Roberto, estava sentado à mesa da cozinha, furioso, tragando um charuto. Eu sabia que aquele cara da Paulista era um inútil. Se você não tivesse insistido em casar com ele... Roberto, pare com isso, ralhou Susan. Letícia sentou-se à mesa e aceitou uma caneca de leite morno da mãe. Só preciso planejar os próximos passos. O que há para planejar? Divórcio. Roberto bateu a mão na mesa. Nenhuma filha minha vai ser abusada assim. Quando o bebê nascer, eu ajudo a criar. Não somos milionários, mas temos mais que suficiente para cuidar do nosso neto. O coração de Letícia se aqueceu. Sabia que os pais a apoiariam, mas não esperava que fossem tão ferozmente protetores. O divórcio é certo, disse Letícia calmamente, mas não podemos correr. Rodrigo é vice-presidente em um grande banco. Tem conexões e mente implacável. Estou grávida. Estou em posição vulnerável. Se vou me divorciar, preciso tirar dele qualquer vantagem para que nunca mais possa nos perseguir. Susan parecia preocupada. E a guarda da criança, guarda total.
Ele não vai ver essa criança, disse Letícia com absoluta determinação. E não vai pagar um centavo de pensão porque, no fundo, ele não vai querer. Aquele acordo 50/50 é a melhor prova que tenho. Um homem que barganha com a esposa grávida sobre o copagamento do médico não vai lutar para pagar pensão. Roberto ficou em silêncio por um momento. Qual é o seu plano? Letícia puxou um envelope pardo da bolsa. Este é o rascunho da acordo de divórcio que minha advogada preparou. Fico com o bebê e os bens conjugais. Só vou pegar o que é legalmente meu, mas... Fez uma pausa. Tenho provas irrefutáveis de que ele escondeu bens e registros de abuso financeiro e emocional durante minha gravidez. Isso é suficiente para destruir a credibilidade dele no tribunal, mas um processo arrastaria por meses. Você aguenta isso agora? Perguntou Roberto. Por isso não pretendo ir a julgamento imediatamente. Letícia olhou para os pais. Preciso que vocês me ajudem a fazer uma performance. Rodrigo ficou distraído o dia todo. Durante uma reunião importante, checou o celular 5 vezes. Nada de Letícia. Depois da reunião, ligou novamente. Ainda desligado. Tudo bem, cara. Você está péssimo. Seu colega Jason se aproximou da mesa. Briga com a esposa? Não. Rodrigo guardou o celular e forçou uma risada. Ela foi visitar os pais no interior. O sinal deve estar ruim lá. Interior? Jason deu um olhar estranho. Rodrigo, sua esposa está grávida. Você deveria prestar mais atenção nela. Quando minha mulher estava esperando, eu dirigia para todo lugar. Tinha pavor que ela escorregasse e caísse. Você mimou ela. Rodrigo bufou. Não se deve mimar as mulheres demais, especialmente grávidas. Depois ficam histéricas. Minha esposa é completamente razoável. Acabamos de assinar um acordo 50/50 e ela achou perfeito. Jason olhou fixamente para ele. Divisão 50/50 enquanto ela está grávida. Sim, é a forma moderna de fazer as coisas, disse Rodrigo na defensiva. A gravidez é negócio biológico dela. Por que eu tenho que pagar a conta toda? Manter as coisas separadas é justo. Jason abriu a boca, claramente querendo dizer algo, mas engoliu. Deu um tapinha no ombro de Rodrigo. Ei, o que te faz feliz, cara? Rodrigo não percebeu o nojo escondido no tom de Jason. Arrumou a pasta. Tinha que ir ao restaurante encontrar o VP. Como Letícia não estava por perto, iria sozinho. Ao sair do prédio do escritório, o celular tocou. Era Letícia. Alívio tomou conta dele, imediatamente substituído por raiva. Atendeu bruscamente. Onde diabos você esteve? Não atendeu o telefone o dia todo. Tem ideia de como estou ocupado? Houve alguns segundos de silêncio do outro lado. Então veio a voz perfeitamente plana de Letícia. Rodrigo, precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Estou ocupado. Tenho jantar com o VP Williams. Esteja em casa quando eu voltar. Estou na casa. Letícia interrompeu. Volte agora. Se não voltar, vai se arrepender. Desligou. Rodrigo olhou para a tela, furioso. Ela desligou na minha cara. Me ameaçou. Mas a palavra arrepender fez seu estômago dar um nó. Letícia não era de fazer ameaças vazias. Hesitou. Depois mandou mensagem para a assistente do VP, inventando uma emergência familiar. Entrou no carro e dirigiu para casa. A casa estava toda iluminada. Assim que entrou, sentiu cheiro de assado de carne e batatas. Sua refeição favorita. Letícia saiu da cozinha usando o avental, segurando uma tigela de salada. Parecia completamente normal. Você chegou. Lave as mãos. O jantar está pronto. As acusações morreram na garganta de Rodrigo. Ele a encarou, tentando ler seu rosto, mas ela ofereceu um sorriso educado e leve, como sempre. Onde você foi hoje? Perguntou, sentando-se. Seu tom ainda era áspero. Fui à consulta com o obstetra. Letícia serviu uma fatia de carne para ele. O médico disse que o bebê está muito saudável. A ansiedade de Rodrigo desapareceu. Só um chilique, pensou. Ela ainda voltou para cozinhar para mim. Quanto foi o copagamento? Me dê o recibo. Depois faço o pix da minha metade. A mão de Letícia parou. Ela olhou para Rodrigo. Estou com quase 4 meses de gravidez. Você não foi a uma única consulta. Sabe sequer como o bebê aparece no ultrassom? Sabe quando senti o primeiro movimento? Estou ocupado, disse Rodrigo impaciente. Além disso, essas consultas são rotina. Qual é o problema? Letícia sorriu. Foi um sorriso muito leve,
mas fez o peito de Rodrigo apertar inexplicavelmente. Vamos comer, disse, abandonando o assunto. Serviu um copo de água para si. Aliás, onde está sua mãe? Foi ao clube jogar bridge. Disse que voltaria tarde. Rodrigo cortou o assado. Estava delicioso como sempre. Certifique-se de ir ao mercado amanhã. Acabou o leite de amêndoas. E minha mãe quer aqueles suplementos de colágeno caros. Coloque no seu cartão por enquanto. Letícia comeu em silêncio. Rodrigo sentia uma sensação incômoda de que algo nela estava diferente hoje, mas não conseguia identificar o que. Ela estava mais quieta, o olhar mais profundo. Aquele olhar cauteloso, ansioso por agradar, havia desaparecido completamente dos olhos dela. Mas ele descartou. Mulheres grávidas eram emocionais. Ela superaria. Depois do jantar, Letícia tirou a mesa. Rodrigo sentou no sofá, trocando de canais. Você ainda precisa comprar um presente para a esposa do VP Williams. Ele vai escolher um novo vice-presidente sênior mês que vem, e estou na lista curta. Ela gosta das suas coisas de design. Bajule ela um pouco. Não dou meus designs de presente, disse Letícia da cozinha por cima do som da água corrente. Por que você é tão teimosa? Reclamou Rodrigo. Dar para ela seria uma honra. Suas bolsinhas não rendem dinheiro de verdade mesmo. As dela custam R$ 250 mil cada. Letícia não respondeu. Rodrigo assumiu que ela concordara. Na TV, um âncora de notícias financeiras dava uma matéria. O estúdio Lumina Design, prestigioso boutique de design, acaba de ser adquirido pela Ventura Empreendimentos por um valor astronômico não divulgado. A fundadora Diana anunciou que introduzirão uma misteriosa nova diretora de design para liderar a expansão. Fumaça e espelhos, zombou Rodrigo. Não tem dinheiro de verdade em arte. Finanças são o único poder real. Letícia saiu da cozinha, secando as mãos em um pano. Rodrigo, precisamos falar novamente sobre o acordo 50/50. Você já assinou, disse ele. Assinei, mas há detalhes que precisamos esclarecer. Letícia sentou-se à frente dele e colocou uma folha digitada na mesa de centro. Estes são meus termos suplementares. Dê uma olhada. Rodrigo pegou o papel. Ao ler, seu rosto ficou roxo. Compensação por trabalho doméstico. Cobranças por sofrimento emocional. Letícia, você enlouqueceu? Estou perfeitamente sã, disse ela calmamente. De acordo com o acordo, despesas financeiras são 50/50. Portanto, trabalho doméstico e investimento emocional também devem ser quantificados. Desde que engravidei, fiz 100% do serviço da casa. Calculei minhas horas com base na taxa de mercado para uma empregada doméstica interna e chefe particular em São Paulo. Você me deve metade. Além disso, sua frieza e abuso verbal me causaram grave sofrimento mental. Essa perda emocional também está detalhada aqui. Rodrigo se levantou do sofá. Você está cruzando uma linha, Letícia. Estou apenas aplicando sua lógica, disse Letícia, olhando para ele, os olhos completamente claros. Ou sua lógica só vale quando economiza dinheiro para você? Rodrigo ficou sem palavras. Olhou fixamente para ela. De repente, ela parecia uma completa estranha. Quando essa mulher obediente e quieta ganhou uma língua tão afiada, não vou assinar esse lixo. Jogou o papel de volta na mesa. Se não está satisfeita, podemos nos divorciar. Lá estava. Rodrigo pensara brevemente em usar a palavra divórcio só para assustá-la, mas não queria realmente o divórcio. Só queria que ela se submetesse. Ela estava com 4 meses de gravidez e desempregada. Como sobreviveria sem ele? Esperava que ela recuasse, chorasse e implorasse para ele não ir embora. Mas Letícia apenas ficou sentada olhando para ele. Olhou por um longo, longo tempo. Depois sorriu. Tudo bem, disse. Vamos nos divorciar. Rodrigo congelou. O que você disse? Disse que quero o divórcio. Letícia se levantou, abriu a gaveta da mesa de centro e puxou uma pasta grossa. Este é o acordo de divórcio que minha advogada redigiu. Leia. Se não tiver objeções, assine. Rodrigo não conseguia acreditar nos ouvidos. Pegou o documento e folheou as páginas. A cor sumiu de seu rosto. Guarda da criança concedida exclusivamente à esposa. Bens conjugais divididos estritamente conforme a lei. Adicionalmente, devido à coerção financeira do marido e abuso emocional durante a gravidez,
A esposa exige R$ 150 mil de acordo por danos emocionais. Parece um cardápio, não é? Disse Letícia com voz desprovida de emoção. Se recusar a aceitar, vamos a julgamento. E quando formos, as provas de que você desviou bens conjugais para sua mãe e as gravações de suas violações à CVM no banco serão registradas publicamente. Você me gravou. Você estava reunindo provas. A voz de Rodrigo tremeu. Letícia, você me armou. Você se armou sozinho. Os olhos de Letícia finalmente ficaram gelados. Desde o momento em que me entregou aquele contrato 50/50, de cada vez que me ignorou, de cada vez que sua mãe me humilhou enquanto você fingia não ouvir, Rodrigo, não sou burra. Só te amava, então suportei, mas não te amo mais. Pegou uma caneta e estendeu para ele. Assine. Assine e terminamos. A mão de Rodrigo tremia. Olhou para Letícia, essa mulher que achava que controlava completamente, e pela primeira vez sentiu verdadeiro terror. Não vou assinar. Recuou. Letícia, eu errei. Não vamos nos divorciar, ok? Vou rasgar o acordo 50/50. De agora em diante dou todo o meu dinheiro para você, ok? Tarde demais. Letícia balançou a cabeça. No momento em que você trouxe a ideia de dividir os copagamentos médicos do nosso bebê, o que tínhamos morreu. Olhou para o relógio de parede. Dou 3 dias para pensar. Se não assinar até lá, entro com o processo e você vai perder muito mais. Dizendo isso, virou-se e subiu as escadas. Rodrigo ficou congelado na sala. Os papéis do divórcio pareciam ferro em brasa em suas mãos. De repente lembrou que ela dissera ter ido ao médico hoje, mas não trouxera nenhuma impressão de ultrassom. Não mencionara nenhum conselho do médico. Só voltara para casa, cozinhara o jantar calmamente, entregara os papéis do divórcio e falara com uma racionalidade fria e aterrorizante. Não estava agindo como uma grávida. Não estava agindo como uma esposa que acabara de ser humilhada. Rodrigo correu escada acima e abriu a porta do quarto com força. Letícia estava fazendo uma mala. Já estava meio cheia. Aonde você vai? Para a casa dos meus pais. Nem olhou para cima. Precisamos de um período de reflexão nesses 3 dias. Me ligue quando tomar a decisão. E o bebê? E nosso bebê? A garganta de Rodrigo estava seca. Letícia parou de dobrar uma camisa, endireitou-se e tocou a barriga. Sob o suéter largo, a barriguinha mal era perceptível. O bebê está bem, disse. Fechou a mala e passou por ele. Quando chegou à porta da frente, parou e olhou para trás. Olhou para ele como se olha para um estranho no metrô. Rodrigo, aquela foi a última refeição que cozinharei para você na vida. Espero que tenha gostado. Nunca mais vai provar outra. Saiu pela porta. Rodrigo ficou no corredor vazio, sentindo de repente como se uma grande parte da vida tivesse sido violentamente arrancada. Correu escada abaixo para persegui-la, mas ela já entrava em um Uber preto, desaparecendo na noite suburbana. Voltou para a sala de jantar. O prato com o resto do assado ainda estava quente. Sentou-se, deu uma garfada e mastigou. Estava delicioso como sempre, mas de repente sentiu vontade de chorar. No primeiro dia após Letícia sair, Rodrigo tentou minimizar. Convenceu-se de que ela estava apenas fazendo um chilique enorme. Ficaria alguns dias na casa dos pais no interior. Ficaria sem dinheiro e voltaria rastejando. Já haviam brigado antes e ela sempre cedia. Até se sentiu um pouco satisfeito. Com o acordo 50/50 em vigor, suas despesas seriam cortadas pela metade e quando ela voltasse, ainda teria que cuidar da casa. Quanto ao divórcio, não acreditava nem por um segundo que ela tivesse coragem. Uma mulher grávida de 4 meses, sem emprego. Como sobreviveria? Então Letícia correu de volta para a mamãe. Zombou Dona Mendes na manhã seguinte, comendo um waffle congelado. Ótimo, deixe ela fazer birra. Quando acabar o dinheiro, vai aprender seu lugar. Engravidar não faz dela a rainha da Inglaterra, grunhiu Rodrigo. As palavras da mãe enterraram a ansiedade que roía seu estômago. Sim, ela estava blefando. Foi trabalhar, participou de reuniões, levou Kembai almoçar. Mas à noite não havia jantar quente esperando. Pediu delivery. Tinha gosto de papelão. Seus ternos estavam amassados porque ninguém passara. Um VP até fez um comentário sarcástico sobre isso. Os pisos de madeira da casa estavam acumulando poeira.
No segundo dia, ela ainda não havia contatado. Rodrigo mandou mensagem. Terminou de fazer birra? Minha mãe quer que você faça macarrão com queijo do zero. Volte para casa. Um ponto de exclamação vermelho apareceu ao lado da mensagem. Não entregue. Ela havia bloqueado o número. O pânico finalmente se instalou. Ligou e caiu direto na caixa postal. Ligou para a casa dos pais dela. Ninguém atendeu. Dirigiu até a Lumina Design e perguntou à recepcionista. Desculpe, Letícia está em licença indefinida. Sorriu educadamente a recepcionista. Ela está grávida. Onde ela poderia ter ido? Desculpe, senhor. Não podemos divulgar informações de funcionários. Rodrigo saiu do prédio de vidro se sentindo humilhado. De pé na calçada de São Paulo, olhou para a arquitetura elegante da Lumina Design. A realidade o atingiu de que não sabia nada sobre a carreira dela. Sabia que ela desenhava coisas, mas o que exatamente? Quanto ganhava? Era respeitada? Não fazia ideia. Nunca se importara em perguntar. Na tarde do terceiro dia, o celular de Rodrigo tocou. Era sua mãe. Rodrigo, venha para casa agora. Aquela Letícia mandou uma advogada para nossa casa. O estômago de Rodrigo caiu. Correu para casa. Na sala de estar, uma mulher em terninho cinza elegante estava sentada perfeitamente ereta. Uma pilha de arquivos na mesa de centro à frente. Dona Mendes andava de um lado para o outro xingando, mas a advogada nem piscava. Senhor Mendes, sou Drá, Helena, represento Letícia. Levantou-se e entregou um cartão de visitas. Estou aqui para finalizar os termos do seu divórcio. Divórcio? Não concordo, gritou Dona Mendes. Ela está carregando o herdeiro dos Mendes. Não tem direito de se divorciar. Drá. Helena ajustou os óculos. Pela lei estadual, o marido não pode entrar com divórcio unilateral enquanto a esposa está grávida. No entanto, a esposa tem pleno direito de entrar. Letícia é a autora aqui. É completamente legal. O rosto de Rodrigo empalideceu. Ela estava realmente seguindo adiante. Aqui está o acordo final. Drá. Helena puxou várias páginas grampeadas. Os termos de Letícia são inegociáveis. Ela fica com a guarda total. Bens conjugais divididos de forma justa. Ademais, devido ao abuso financeiro do seu proposto 50/50 durante um estado médico vulnerável, ela busca um acordo reduzido de danos emocionais de R$ 90 mil. R$ 90 mil? Por que ela não rouba logo um banco? Berrou Dona Mendes. Rodrigo ignorou a mãe, olhando fixamente para os papéis. Onde ela está? Até eu assinar esses documentos, Letícia solicitou nenhum contato direto. Então não assino. Rodrigo jogou os papéis na mesa. Diga a ela que se quiser divórcio, venha me olhar nos olhos e dizer. Drá. Helena ofereceu um sorriso frio e profissional. Antecipou que você diria isso. Pediu que eu lhe entregasse isto. Rodrigo rasgou o envelope. Dentro havia uma pilha de fotografias. Ele jantando e bebendo com várias mulheres nos últimos 2 anos. Embora não houvesse nada explicitamente sexual, o volume e a linha do tempo pintavam um claro quadro de infidelidade conjugal. Em seguida, extratos de transferências bancárias mostrando grandes quantias secretamente movidas para a conta de Dona Mendes sob o disfarce de investimentos. Finalmente, um pendrive, acompanhado de uma transcrição. Era ele e Jason, em um bar no centro, se gabando de como inflara métricas de valuation em uma recente fusão para garantir uma comissão enorme. As mãos de Rodrigo começaram a tremer violentamente. Se esses documentos forem apresentados durante o processo de descoberta ou, pior, enviados anonimamente à CVM e ao departamento de compliance da sua empresa, disse Drá. Helena suavemente, imagino que as consequências seriam catastróficas. Ela estava planejando isso. A voz de Rodrigo falhou. Letícia é uma mulher muito detalhista. Deu muitas chances a você. Você escolheu não aproveitar. Assine os papéis, Sr. Mendes. É a melhor opção que lhe resta. Dona Mendes arrancou as fotos e a transcrição. Leu algumas linhas e a cor sumiu de seu rosto. Rodrigo, se seu chefe vir isso... Rodrigo desabou no sofá, o sangue gelando. Finalmente entendeu. Letícia não estava fazendo birra. Tinha armado uma armadilha e só esperava ele pisar no gatilho. E ele, como um idiota arrogante, praticamente se jogara nela, acreditando que ela estava blefando. Quero vê-la. Olhou para cima, olhos injetados. Deixe-me vê-la uma última vez.
E assino. Drá. Helena considerou. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem. 1 minuto depois vibrou. Assentiu. Letícia concorda. Mas tem que ser em lugar público e estarei presente. Tudo bem. Encontraram-se na tarde seguinte em um café sofisticado perto do Parque Ibirapuera. Rodrigo chegou 30 minutos mais cedo, o joelho balançando sob a mesa. Sua mente era um caos de desculpas, raiva e puro terror de perder a carreira e a reputação. Exatamente às 15, a porta abriu. Letícia entrou. Rodrigo quase não a reconheceu. Vestia um lindo vestido de tricô bege com um trench coat camel sobre os ombros. O cabelo estava em ondas suaves e a maquiagem impecável. Parecia radiante, melhor do que antes de engravidar. A aura de submissão quieta, de pedir desculpas por existir, havia desaparecido completamente, substituída por uma confiança natural e intimidante. E ela não estava grávida. O cérebro de Rodrigo entrou em curto-circuito. A barriga de Letícia estava completamente plana sob o vestido de tricô. Não parecia uma mulher de 4 meses grávida. Você. Levantou-se, a voz tremendo. Onde está o bebê? Letícia sentou-se à frente dele. Drá. Helena ocupou o assento ao lado. Um garçom se aproximou e Letícia pediu um latte descafeinado com postura elegante. Senhor Mendes, vamos focar nos negócios. Drá. Helena deslizou os papéis sobre a mesa. Letícia concordou em abrir mão completamente dos danos emocionais como concessão final. Assine aqui. Rodrigo nem olhou para os papéis. Continuou encarando a barriga plana de Letícia. Depois olhou para o rosto dela. Onde está o bebê, Letícia? O que aconteceu com nosso filho? Letícia finalmente encontrou o olhar dele. Seus olhos eram calmos como um lago congelado. O bebê está bem, mas não tem nada a ver com você. O que você quer dizer com não tem nada a ver com você? É meu filho. Rodrigo levantou a voz, atraindo olhares das outras mesas. Diga a verdade. Você sequer esteve grávida? Foi tudo uma farsa? Sim, estive grávida. Letícia tomou um gole do latte. 110 dias. Nem um dia menos. Mas, Rodrigo, no momento em que você me entregou aquele acordo 50/50, você perdeu para sempre o direito de ser pai dessa criança. Enfiou a mão na bolsa de grife, puxou uma impressão de ultrassom e deslizou para ele. Rodrigo pegou com mãos trêmulas. A imagem em preto e branco mostrava claramente o contorno de um feto. A data era de 1 mês atrás. Idade gestacional, 13 semanas e 4 dias. O bebê está perfeitamente saudável, disse Letícia. Mas você não merece. Você abortou. Todo o sangue sumiu do rosto de Rodrigo. Letícia, aquilo era uma vida humana. Como pôde? Quem disse que abortei? Letícia soltou uma risada que era metade zombaria e metade pena. Rodrigo, você realmente acha que sou tão monstruosa que machucaria meu próprio filho só para te contrariar? Rodrigo congelou. Então o bebê. Vou dar à luz essa criança e criá-la maravilhosamente. Letícia guardou o ultrassom de volta na bolsa. Mas ele nunca vai saber seu nome. A partir deste momento, você e sua família deixam de existir em nossas vidas. Você não tem direito. Rodrigo perdeu a compostura. É meu sangue. Tenho direito legal de visitação. Eu tenho. Você tem o quê? Letícia interrompeu, baixando a voz para um frio perigoso. Rodrigo, você foi a exatamente um ultrassom. Comprou exatamente um macacãozinho de bebê. Sabe sequer a data exata em que o bebê se mexeu pela primeira vez? A única coisa que fez como pai foi esperar até eu ter 110 dias de gravidez, me entregar uma planilha Excel e mandar pagar meu próprio parto. Cada palavra era uma adaga direta no peito de Rodrigo. Você não merece se chamar de pai, nem merece pronunciar a palavra direitos. Rodrigo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou para Letícia. Ela parecia anos-luz distante. A mulher que costumava olhar para ele com um universo de amor nos olhos agora o olhava como lixo na calçada. Assine os papéis, Rodrigo. Letícia bateu no contrato. Assine e você mantém sua posição de VP, mantém seu salário de 6 dígitos, mantém sua reputação. Não assine e vamos à guerra. Você vai perder tudo. Drá. Helena destampou uma caneta Mont Blanc e estendeu para ele. Rodrigo encarou a caneta. Sua mão tremia descontroladamente. Olhou desesperadamente para Letícia, procurando um lampejo de dúvida.
Um vestígio do amor que um dia compartilharam. Não encontrou nada, só zero absoluto. Se eu assinar, você destrói as provas? Não, disse Letícia sem rodeios. Mas enquanto você nunca se aproximar de mim ou do meu filho novamente, não vou tornar público. É o último fiapo de misericórdia que ofereço. Misericórdia? Rodrigo soltou uma risada amarga e quebrada. Pegou a caneta e assinou seu nome na linha pontilhada. Cada traço parecia que estava cortando um pedaço da própria carne. Quando terminou, desabou na cadeira, completamente vazio por dentro. Letícia verificou a assinatura, assentiu para Drá. Helena e guardou os papéis na bolsa. Drá, Helena vai protocolar. Adeus, Rodrigo. Levantou-se e caminhou para a porta. Letícia. Rodrigo chamou de repente. Ela parou, mas não se virou. Eu realmente sei que errei. Sua voz falhou com um soluço suprimido. Não pode me dar mais uma chance? Vou rasgar o acordo 50/50. Dou tudo o que tenho. Serei um bom marido, um bom pai. Por favor. Letícia ficou em silêncio por um longo tempo. Depois sorriu suavemente. Alguns erros só precisam acontecer uma vez. A luz do sol bateu no trench coat, dando-lhe uma aura dourada. Rodrigo ficou sozinho no café, vendo-a entrar em um carro preto luxuoso com chofer. Havia um homem no banco do motorista. Rodrigo não via o rosto claramente, mas sentiu um estranho reconhecimento. O carro arrancou e desapareceu no trânsito de São Paulo. Drá, Helena arrumou a pasta. Senhor Mendes, os documentos do tribunal serão enviados para você. Também Letícia pediu que eu transmitisse uma mensagem final. Ok, ela disse. Obrigada por me deixar ir. Drá. Helena saiu. Rodrigo ficou sozinho. O café na mesa havia esfriado completamente. De repente lembrou que 3 anos atrás, em um café muito parecido com aquele, planejaram o casamento. Ela olhara para ele com estrelas nos olhos. O celular vibrou. Era sua mãe. Rodrigo resolveu com ela. Aquela pirralha concordou em voltar para casa. Vou te dizer uma coisa. Se ela pisar nesta casa, faça ela se ajoelhar e pedir desculpas. Rodrigo desligou o telefone, enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo enquanto finalmente desabava em lágrimas. Mas ainda não percebia que havia perdido muito mais que apenas Letícia. No carro preto com o chofer, Letícia colocou o cinto e soltou um longo suspiro. Está tudo bem? A motorista Diana, sua chefe na Lumina Design, olhou para ela, olhos cheios de preocupação. Estou ótima. Letícia sorriu. Nunca estive melhor. Diana havia sido quem cuidara de Letícia desde que descobrira a gravidez. Ajudara a esconder a transição. Então qual é o plano agora? Diana entrou na avenida. Focar na gravidez. Descansar primeiro. Letícia tocou a barriga. Depois recomeçar. Diana, aquela oferta que você mencionou ainda está de pé? Claro que sim. Os olhos de Diana se iluminaram. Quando a Aventura Empreendimentos nos comprou, garanti que a posição de diretora de design principal ficasse reservada para você. Estamos só esperando você ter o bebê e fazer seu grande retorno. Letícia olhou pela janela. O céu estava de um azul brilhante. O celular vibrou. Era a mensagem da mãe. Suzan, está feito. Venha logo para casa. Seu pai está acendendo a churrasqueira, fazendo seus hambúrgueres favoritos. Letícia respondeu. Está feito. Estou a caminho. Sorriu. Seus olhos estavam úmidos, mas cheios de esperança. O carro seguia para o interior, rumo a uma nova vida. Uma vida sem divisões 50/50. Sem frieza, sem cálculos, só as pessoas que a amavam e o bebê que estava a caminho. Rodrigo achou que o divórcio era o fim de tudo, mas 4 dias depois, caminhava por um shopping de luxo nos Jardins, tentando se distrair quando congelou. Era Letícia. Saía de uma boutique de luxo. Sua barriga estava completamente plana sob um blazer sob medida. Mas o que fez o sangue de Rodrigo ferver foi o homem caminhando ao lado dela. Alto, incrivelmente bonito, vestindo terno cinza carvão sob medida. Caminhavam ombro a ombro e Letícia ria alto, um riso genuíno e brilhante. Rodrigo viu tudo vermelho. Avançou em direção a eles. Onde está o bebê? O que você fez com nosso filho? Antes que Letícia pudesse reagir, o homem de terno se colocou suavemente na frente dela, bloqueando completamente Rodrigo. Senhor Mendes. A voz do homem era baixa, carregada da autoridade inegável de dinheiro antigo. Afaste-se da minha esposa.
Rodrigo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Esposa. Recuou tropeçando, o olhar indo da barriga plana de Letícia para o homem que a defendia. O homem estava no início dos 30 anos, irradiando uma presença calma, mas letal. Uma mão pairava protetoramente atrás de Letícia. A outra pendia ao lado. O punho da camisa subiu o suficiente para revelar um relógio Patek Philippe. O quê? O que você a chamou? Gaguejou Rodrigo. Letícia, o que está acontecendo? Quem é esse? O shopping estava lotado e as pessoas já começavam a parar e olhar. Letícia puxou gentilmente a manga do homem, sinalizando que cuidaria disso. Deu meio passo à frente, olhando para Rodrigo com total indiferença. Senhor Mendes, nosso divórcio está finalizado, declarou com clareza. Minha vida pessoal não é da sua conta. Faz só 4 dias, gritou Rodrigo. 4 dias? E você é a esposa de outro? Há quanto tempo está mentindo para mim e para o bebê? O que fez com meu filho? Avançou para agarrar o braço de Letícia, mas o homem de terno desviou facilmente sua mão e o empurrou para trás. Toque nela novamente e mando a segurança quebrar seu braço, disse o homem com frieza glacial. Quem diabos é você? Rodrigo estava perdendo o controle. Isso é entre ela e eu. Qualquer coisa envolvendo ela me envolve. O homem não cedeu 1 centímetro. Letícia suspirou, visivelmente exausta pelo espetáculo. Rodrigo, acabou. Eu te disse que não tenho mais nada a ver com você. Quanto ao bebê, tocou a barriga plana, está perfeitamente bem, mas não tem nada a ver com você. Rodrigo apontou para a cintura dela. Você está plana. 4 dias atrás estava plana. O que fez? Seus gritos atraíram 2 seguranças do shopping que correram e o agarraram pelos braços. Senhor, precisa se acalmar e vir conosco. Me soltem. Essa é minha esposa grávida. Ela matou meu filho. Rodrigo se debatia violentamente. O homem de terno pegou o telefone. Sim, administração. Estou em frente à Boutique Prada. Há um indivíduo perturbado nos assediando. Garantam que seja escoltado para fora das instalações. Desligou. Passou um braço protetor em volta de Letícia e sussurrou. Vamos embora. Letícia assentiu. Não deu a Rodrigo nem um segundo olhar enquanto ela e o homem entravam no elevador de vidro. As portas se fecharam, cortando os gritos histéricos de Rodrigo enquanto era arrastado para as ruas de paralelepípedo dos jardins. Rodrigo tremia. O sol de abril estava quente, mas ele se sentia congelando. A barriga plana de Letícia. Aquele homem a chamando de esposa. Não, é impossível, murmurou. Pegou o celular e discou freneticamente para Letícia, ainda bloqueado. Ligou para a casa dos pais. Desta vez Susan atendeu. Mãe, coloque Letícia no telefone. Rodrigo praticamente implorou. Houve uma pausa. Então veio a voz de Susan, mais fria que gelo seco. Rodrigo, minha filha não tem nada a ver com você. Nunca mais ligue para este número. Por favor, Susan, só preciso saber o que aconteceu com o bebê. Ela o quê? Susan cortou. Se fez ou não, não é da sua conta. Quando você a forçou a assinar aquele contrato 50/50, se importou com o bebê. Tarde demais para bancar o pai preocupado agora. Susan, eu sei que ela salvou. Susan cortou novamente. Letícia está vivendo uma vida ótima agora. Não ouse incomodá-la e não me chame de mãe. Você me dá nojo. Clique. Rodrigo ficou na calçada segurando o telefone como um idiota enquanto pedestres passavam. Sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Onde poderia encontrá-la? Percebeu com um enjoo que não conhecia os amigos dela. Não sabia onde ela gostava de ir. Não sabia nada sobre a mulher com quem fora casado por 3 anos. Cambaleou de volta para casa. Sua mãe assistia TV. Mãe, Rodrigo engasgou. Acho que Letícia abortou o bebê. O quê? Dona Mendes virou-se bruscamente. Ela não ousaria. Isso é um Mendes. Eu a vi hoje no shopping. Estava plana e estava com um cara rico que a chamou de esposa. Faz só 4 dias. Dona Mendes olhou para ele, depois bateu na coxa. Eu sabia. Sabia que aquela pirralha estava tramando. Ela te traiu o tempo todo. Aposto que aquela criança nem era sua. Não, gritou Rodrigo. O bebê era meu. A linha do tempo batia. E como você sabe? A mãe começou a andar pela sala. Não é à toa que ela quis o divórcio tão rápido. Temos que processar, lá. Rodrigo desabou no sofá, a mente girando sem parar.
Traição. Era por isso que ela nunca exigira dinheiro dele? Por isso saíra tão facilmente? Não, Letícia não era assim. Nunca saía. O celular dela sempre estava desbloqueado. Mas então quem era aquele homem? O celular vibrou. Era uma mensagem de Jason do banco. Ei, cara, viu a notícia do setor hoje? Aventura Empreendimentos, nova controladora da Lumina Design, acabou de anunciar a nova diretora de design. Todo mundo está falando de como ela está bem grávida e ainda arrasando. Olha a foto. Rodrigo abriu o link. Era uma matéria da Vogue Business. Havia uma foto em alta resolução de uma mulher no palco durante uma coletiva de imprensa. Vestia um vestido de gestante bege sob medida. A barriga estava bem visível, inconfundível. Pelo menos 4 ou 5 meses grávida, parecia confiante, radiante e brilhante. A manchete dizia: Ventura Empreendimentos nomeia Letícia como diretora de design principal para a nova linha de luxo. As mãos de Rodrigo tremiam violentamente. A Ventura Empreendimentos era um conglomerado internacional multibilionário e Letícia era a diretora de design deles. Ampliou a foto. Sim, a barriga estava lá. No shopping, ela usava um trench coat estruturado bem largo que escondia o perfil. Não abortara o bebê. Apenas o escondera dele. Rodrigo, o que você está olhando? Dona Mendes se inclinou e arquejou. Aquela é Letícia. Ela é diretora. Mãe, nunca a conhecemos de verdade, sussurrou Rodrigo. De repente, a TV na sala cortou para a transmissão ao vivo de uma gala beneficente no Museu de Arte de São Paulo. No tapete vermelho, um casal deslumbrante subia as escadas. O homem era o mesmo do shopping, o do terno sob medida. No braço dele estava Letícia. Trocara para um vestido de noite prateado brilhante. Sob a seda, a barriga grávida parecia bonita e pronunciada. O comentarista do tapete vermelho falava entusiasmado. E aqui vem Júlio Ventura, o enigmático CEO da Ventura Empreendimentos, acompanhado de sua bela esposa, Letícia Asra. Ventura foi recém-anunciada como nova diretora de design da marca. Fontes dizem que ela está com mais de 4 meses de gravidez. Que casal poderoso! A esposa do CEO. Dona Mendes gritou, derrubando o controle da TV. Letícia casou com um bilionário. Rodrigo encarou a tela, paralisado. Júlio Ventura. Ventura Empreendimentos. Estavam casados. Como? De quem era o bebê? Milhões de perguntas explodiram em seu cérebro. Lembrou do olhar de indiferença absoluta nos olhos de Letícia quando assinara os papéis do divórcio. Obrigada por me deixar ir. Ela já havia encontrado seu caminho para o topo do mundo e ele era o lixo que ela deixara para trás. O celular tocou. Era o diretor do banco de investimentos. Rodrigo, preciso de você na minha sala imediatamente. RH e jurídico estão aqui. Recebemos um pacote anônimo detalhando graves violações de compliance, insider trading e dados falsificados nas suas últimas 3 fusões. Traga seu crachá de segurança. O celular escorregou da mão de Rodrigo e se espatifou no piso de madeira. Em um escritório de cobertura na sede da Ventura Empreendimentos, Letícia estava sentada em um sofá de veludo macio, segurando uma caneca de leite morno, olhando para o skyline cintilante de São Paulo. De lá de cima, a cidade parecia completamente diferente. Ainda nervoso, Júlio se aproximou e sentou ao lado. Entregou uma pequena caixa de veludo Cartier. Letícia abriu. Dentro havia um deslumbrante pingente de diamante em forma de floco de neve. A coletiva foi linda hoje. Um presente. Júlio sorriu. Você brilhou naquele palco. Letícia tocou o colar, sentindo uma onda de calor, mas balançou a cabeça. É caro demais, Júlio. Estamos só em um casamento de contrato. Não posso aceitar. 3 meses antes, Letícia cruzara com Júlio no escritório da Dra. Helena. Na época, acabara de engravidar e buscava aconselhamento para o divórcio. Júlio estava lá resolvendo questões de trust familiar. Reconhecera-a. Sua irmã mais nova fora colega de quarto de Letícia na faculdade e sempre falava da brilhante amiga artista presa em um casamento sem futuro. Mais tarde, Júlio a abordara com uma proposta. Um casamento falso. Preciso de uma esposa para fazer o conselho e minha família tradicional pararem de me pressionar sobre herdeiro. Você precisa de proteção jurídica, cuidados médicos de alto nível e imunidade absoluta do seu ex-marido. Assinamos um acordo pré-nupcial.
Dura até o bebê completar 1 ano. Não interferimos na vida privada um do outro. Interpretamos o papel em público. Quando acabar, você recebe um acordo muito generoso. Letícia pensara por 3 dias e aceitara, mas Júlio fizera muito mais do que o contrato exigia. Contratara a melhor obstetra do Sírio. Trouxera nutricionista particular. Quando a Ventura adquirira a Lumina Design, ignorara objeções do conselho para nomear a diretora de design principal. Seu talento não deve ser enterrado, dissera ele. Ela era grata, mas constantemente lembrava a si mesma. Isso é uma transação. Não se apaixone. Coloque. Fica bem em você. Júlio pegou o colar, foi para trás dela e gentilmente prendeu em seu pescoço. Rodrigo te incomodou hoje no shopping, não foi? Letícia franziu levemente a testa, lembrando da cena. Só não esperava encontrá-lo. Quer que eu cuide dele? O tom de Júlio era calmo, mas os olhos perigosos. Posso garantir que ele nunca mais ande no mesmo bairro que você. Não precisa. Acabamos. Letícia balançou a cabeça. Enquanto ele ficar longe, não vou desperdiçar energia com ele. Você é boa demais. Júlio sentou-se novamente à frente dela, mas comigo por perto, ele não ousará. Letícia tocou os diamantes frios contra a clavícula. Júlio, obrigada por tudo, mas nada disso está no nosso contrato. Você não precisa me chamar pelo nome completo como se eu fosse sócio de negócios, interrompeu Júlio. Se vamos interpretar o papel, precisamos ser convincentes. Sua voz suavizou. Faço essas coisas porque quero. Dane-se o contrato. O coração de Letícia deu um salto. Olhou para o lado. Uma batida na porta quebrou a tensão. A assistente executiva de Júlio entrou. Senhor Ventura, o carro está pronto. Seus pais esperam vocês para o jantar na fazenda em Campinas. Vamos, Sra. Ventura. Júlio levantou-se e ofereceu a mão. Letícia respirou fundo e colocou a mão na dele. Escolhera esse caminho. Tinha que percorrê-lo. O mundo de Rodrigo desabara. Após uma intensa investigação interna, o banco o demitiu. As provas que Letícia reunira eram irrefutáveis. Para evitar processo criminal e prisão, Rodrigo teve que abrir mão de todos os bônus, liquidar o FGTS e pagar restituição massiva. Foi colocado na lista negra da Avenida Paulista. Dona Mendes estava frenética, ligando para todos os favores que conseguia. Mas os antigos amigos de Rodrigo nem atendiam o telefone. É aquela Letícia, chorava Dona Mendes na sala, que agora parecia um túmulo. Ela foi para a cama de um bilionário e agora está nos destruindo. Rodrigo, você tem que processar. Lá, chantagem. Rodrigo estava sentado no sofá, olhando fixamente para a parede. Não se barbeava há dias. Processar? Lá? Como? Ela era protegida por segurança corporativa. Morava em uma cobertura na Vila Olímpia. Nem conseguia passar do lobby. E mesmo que conseguisse, o que diria a ela? Lembrou do olhar nos olhos dela ao entregar os papéis do divórcio. Aquela calma gelada absoluta. Mãe, pare. A voz de Rodrigo estava rouca. A culpa é minha. Eu causei isso. Eu mereci. Do que você está falando? Sabe, ontem à noite sonhei com nosso primeiro ano de casamento, disse Rodrigo, lágrimas enchendo os olhos. Ela costumava acordar às 6 para fazer café coado fresco e torrada de abacate para mim. Eu gritava com ela por fazer barulho demais na cozinha. Eu era um monstro, mãe. Dona Mendes olhou para o filho destruído, sem palavras. Rodrigo levantou-se e pegou uma bolsa de viagem. Aonde você vai? Estou saindo. Não consigo mais pagar esta hipoteca, disse sem olhar para trás. Vou alugar um conjugado na Zona Leste. Consegui emprego como gerente de projetos de nível médio em uma empresa de logística. Paga R$ 12.000 por mês. A porta da frente clicou ao fechar. Dona Mendes ficou sozinha na casa enorme e silenciosa, finalmente desabando em lágrimas. A fazenda em Campinas era de tirar o fôlego. Letícia estava incrivelmente nervosa para conhecer os pais de Júlio, mas eles foram surpreendentemente calorosos. Sua mãe, uma mulher elegante envolta em cashmere, pegou as mãos de Letícia. Letícia, que maravilha finalmente te conhecer. Júlio fala de você o tempo todo. Como está lidando com a gravidez? Estou bem, Sra. Ventura, respondeu Letícia educadamente. Me chame de Eleonora, querida. A mãe sorriu calorosamente. Colocou um bracelete deslumbrante de diamantes vintage no pulso de Letícia.
Isso está na família Ventura há 3 gerações. Agora pertence à minha nora. Ah, não posso. Letícia olhou para Júlio em pânico. Fique com ele. Júlio passou um braço em volta da cintura dela. Minha mãe quer que você tenha. Seu pai, um titã da indústria, era mais quieto, mas gentil. Durante o jantar, falaram sobre a nova linha de design dela, Letícia Signature. Quando ela explicou apaixonadamente sua visão de misturar elegância americana clássica de meados do século com tecidos modernos e sustentáveis, o homem mais velho assentiu com respeito genuíno. Após o jantar, o pai de Júlio a desafiou para uma partida de xadrez no escritório. Após 30 minutos intensos, Letícia venceu por pouco. Muito bem. O patriarca soltou uma gargalhada. Júlio casou com uma mulher inteligente. No caminho de volta para São Paulo, Letícia olhou para o pesado bracelete de diamantes no pulso. Seus pais são pessoas maravilhosas, disse suavemente. Mas eles não sabem sobre o contrato. Sinto culpa por mentir para eles. Eu disse que nos casamos fugidos porque foi amor à primeira vista, disse Júlio, olhos na estrada. Minha mãe tem problema cardíaco. Queria que eu me estabelecesse mais que tudo. Quando contei que tinha casado com você, ela ficou tão feliz que a pressão estabilizou. Pense como um grande favor que me faz. Olhou para ela pelo retrovisor. Apenas interprete até o bebê nascer, por favor. Letícia sentiu o coração amolecer. Tudo bem. Encostou a cabeça na janela. Vendo as luzes da rua borrarem, descansou a mão na barriga. O bebê chutou. A vida não era tão ruim. Agora tinha um parceiro respeitoso, sogros gentis, carreira florescente e seu bebê. Quanto ao amor verdadeiro, não precisava. Fechou os olhos, sem notar o olhar intenso e devotado com que Júlio a observava. Avançando para o 3º trimestre, Letícia estava bem grávida. A Letícia Signature lançara sua coleção de primavera e esgotara globalmente em 24 horas. A Vogue a chamara de visionária. Em casa, a atuação de Júlio começava a parecer suspeitamente real. Ele cancelava viagens internacionais de negócios para jantar com ela. Dirigia para todas as consultas obstétricas no Sírio. Quando ela acordava às 3 com cãibras brutais nas pernas, ele se ajoelhava ao lado da cama de moletom e massageava suas panturrilhas até ela dormir novamente. Isso não está no contrato, lembrou ela uma noite. Estou atualizando os termos, respondeu ele sem tirar os olhos do tornozelo dela. Maridos cuidam das esposas. Ele pintou o quarto do bebê, montou o berço ecológico ele mesmo. Pintou um mural de um urso grande e um ursinho olhando as estrelas. Você pintou isso? Perguntou Letícia, parada na porta do quarto do bebê. Fiz algumas aulas de arte no colégio. Júlio coçou a nuca, parecendo envergonhado. É lindo, disse ela sinceramente. Júlio se aproximou e ficou ao lado dela. Letícia, o que acontece quando o ano acabar? Você realmente vai pegar o bebê e ir embora? Letícia ficou em silêncio. Era o acordo. Vou conseguir um lugar no Alto de Pinheiros. Criarei meu filho e focarei no trabalho. E se eu não quiser o divórcio? Júlio virou-se para olhá-la. Seus olhos eram intensamente sérios. E se eu quiser que isso seja real? Não me importo com o contrato. Eu te amo, Letícia. Quero ser um pai de verdade para esse bebê e um marido de verdade para você. Você me dá uma chance? O coração de Letícia martelava contra as costelas. Olhou para esse CEO bilionário que passara os últimos 6 meses massageando seus pés inchados e pintando ursinhos de desenho na parede. Tinha medo de se machucar novamente, mas o amor de Júlio era como um fogo lento e constante, derretendo o gelo ao redor de seu coração. Me dê um tempo, sussurrou. Júlio sorriu, os olhos se iluminando. Esperarei o quanto for preciso. 1 mês depois, em uma manhã fresca de outono, a bolsa de Letícia estourou. Júlio entrou em pânico. Praticamente a carregou até o SUV. Passou 3 sinais vermelhos na Avenida Paulista e a carregou para o pronto-socorro. Não tenha medo, não tenha medo. Ficava murmurando sem parar, mesmo tremendo mais que ela. Através da névoa da dor das contrações, Letícia lembrou de Rodrigo. Lembrou da planilha Excel fria dele. Depois olhou para Júlio, cujos olhos estavam vermelhos de lágrimas de preocupação. Apertou a mão dele com força. Júlio, se algo acontecer comigo, nada vai acontecer com você. Júlio beijou sua testa freneticamente. Preciso de vocês dois. Está me ouvindo? Após 12 horas de trabalho de parto,
as portas da maternidade se abriram. Uma enfermeira saiu segurando um pequeno embrulho. Senhor Ventura, um menino saudável, 2 quilograma. Júlio desabou em lágrimas. Segurou cuidadosamente o bebê minúsculo e enrugado, com medo até de respirar forte. 20 minutos depois, Letícia foi trazida na maca, exausta e pálida, mas sorrindo. Júlio se ajoelhou ao lado da maca, abaixando o bebê para ela ver. Olha, Letícia, nosso filho. Letícia tocou a bochecha do bebê. Ele é tão pequeno. Vai crescer. Júlio a beijou nos lábios. Eu te amo, Letícia. Ela olhou para ele. O medo havia sumido. Eu também te amo. Vamos tornar real. Deram ao menino o nome de Lucas. Um mês depois, realizaram um batizado extravagante no Hotel Unique. Letícia vestia um deslumbrante vestido sob medida segurando Lucas, radiante ao lado de Júlio. Ao caminhar para a suíte de amamentação privativa, Letícia cruzou com alguém no corredor. Era Rodrigo. Vestia um terno barato mal ajustado, segurando uma pequena caixa de presente embrulhada. Parecia envelhecido, cansado e completamente derrotado. O que você está fazendo aqui? Perguntou Letícia calmamente. Eu só queria trazer um presente. Rodrigo estendeu a caixa para o bebê. Queria saber se você estava bem. Estou maravilhosamente bem. Letícia não pegou a caixa. Rodrigo, deixe o passado no passado. Nós dois seguimos em frente. Por favor, não venha mais aqui. Rodrigo olhou para ela. Viu a paz genuína e inabalável nos olhos dela. Viu o brilho de uma mulher verdadeiramente amada e respeitada. Ela não guardava rancor contra ele. Simplesmente não se importava mais com ele. Tudo bem. Rodrigo baixou lentamente a caixa. Fico feliz que você esteja feliz, Letícia. Verdadeiramente. Espero que encontre paz, Rodrigo, disse ela antes de se virar e voltar para o marido. Rodrigo saiu do Hotel Unique para a luz brilhante do sol de outono em São Paulo. Respirou fundo o ar outonal. Perdera a melhor coisa que já lhe acontecera por causa da própria arrogância e crueldade. Mas olhando para o céu, finalmente aceitou. Estava acabado. 3 anos depois, a Letícia Signature era uma potência global. Letícia estava na capa da Forbes Brasil. Júlio crescera a Aventura Empreendimentos em 30%, mas se recusava estritamente a trabalhar depois das 17. Tinha que chegar em casa para brincar de Lego com Lucas, um menino de 3 anos, cheio de energia que idolatrava o pai. Um domingo a família foi a um parque de diversões no interior de São Paulo. Júlio carregava Lucas nos ombros, o menino rindo e apontando para as montanhas russas. Mamãe, vem no carrossel, gritou Lucas. Estou indo. Letícia riu, segurando o algodão doce. Andaram no carrossel juntos. Júlio ficou ao lado do cavalinho de madeira de Lucas, segurando a mão de Letícia enquanto o brinquedo girava ao som alegre da música do parque. Ao longe, perto de uma barraca de churros, um homem de polo observava. Era Rodrigo. Estava no parque fazendo auditoria logística para seu emprego de nível médio. Viu Letícia rir, cabeça jogada para trás, mais bonita do que nunca nos seus 20 anos. Viu o CEO bilionário olhar para ela como se fosse a única mulher na Terra. Viu o menino gritar de alegria. Rodrigo não sentia mais raiva. Não sentia ciúme. Sentia apenas uma resignação quieta. Alguns erros você paga pelo resto da vida. Virou-se e voltou para sua zona de trabalho, desaparecendo na multidão. Naquela noite, Letícia estava na varanda da cobertura, olhando para as luzes da cidade. Júlio passou os braços em volta da cintura dela por trás, descansando o queixo em seu ombro. Só estava pensando em como sou sortuda. Letícia se encostou no peito dele. Conhecer você foi a coisa mais sortuda que já me aconteceu. Júlio beijou o lado de seu pescoço. Conhecer você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você e Lucas são meu mundo inteiro. Dentro, Lucas dormia tranquilamente no quarto pintado por ele. Fora, a cidade pulsava com vida. Letícia sorriu, fechando os olhos. Tinha atravessado a tempestade mais escura. Recusara-se a quebrar e construir a seu próprio império. E agora, finalmente, tinha tudo o que sempre quisera.